Olá, tudo na paz? A graça e a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Prazer estamos juntos, né? Mais nessa reflexão, mas nesse culto a Deus, né? Nós estamos falamos sobre as bases do casamento, né? Falamos sobre a instituição do casamento, mostramos que o casamento, quando a aliança é inquebrável, que o homem deve ponderar e não se separar. Divórcio é uma coisa muito triste. Vimos que nem todo mundo nasceu para casar. E agora nós vamos ver uma palavra de Paulo aqui para pensarmos se nós temos assim uma vocação para o casamento ou não, tá? 1 Coríntios, capítulo 7, diz assim: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e a viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar, né? Vamos aqui até no versículo 9, tá? Do capítulo. Olha, a igreja de Corinto era uma cidade muito importante, interessante. Era uma cidade que pertencia à Grécia, mas era comandada pelos romanos. Era uma cidade que ficava no istmo, né? Ficava numa ponta do mar Mediterrâneo. Essa igreja, Paulo evangelizou essa cidade na segunda viagem missionária. Ele chegou lá, encontrou um judeu chamado Áquila, casado com uma mulher chamada Priscila, e eles eram construtores de tendas, né? Eram pedreiros. E Paulo, ele precisava viver, sobreviver. Em Corinto ele trabalhou com as mãos. E ele diz que o pastor, né, quando não tem seu sustento, né, na obra, porque ele vai dizer em uma das suas cartas que o obreiro é digno do seu salário. Em 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer o seguinte: na lei de Moisés, eles tinham o hábito de colocar o boi para malhar lá os trigos e tal, para pisar em cima, mas eles amarravam a boca do boi, para o boi não comer. E aí, Paulo vai e diz que não deveria amarrar a boca do boi que debulha. E ele diz que um lavrador que faz uma lavoura, ele deve ser o primeiro a comer dos seus frutos. Então ele diz que o pastor deve também comer dos frutos que Deus faz com que essa árvore igreja produza, né? Ele vai dizer que o obreiro é digno do seu salário. Ele vai dizer também para uma igreja dessas aqui, que estão reclamando que alguns irmãos não querem trabalhar de maneira alguma, e ele diz então que quem não quer trabalhar também não coma. Dá para vocês ver como era Paulo, né? Dá para vocês ver como era Paulo. Paulo agora ele está na cidade de Éfeso. É de lá que ele vai escrever essa carta. Ele ficou 18 meses na cidade de Corinto. É uma igreja que tem muita coisa boa, é uma igreja que cresceu muito. E outra coisa, essa é a segunda carta aqui na ordem nossa, porque a primeira está Romanos, que Paulo escreveu, depois vem Corinto, depois vem 2 Coríntios, né? E vem Gálatas, e Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Em função do trabalho da vida de Paulo para o Evangelho, nós temos a importância de 2/3 do Novo Testamento escrito por esse homem, né? Ele foi, assim, de uma importância vital para o Evangelho, né? Foi escolhido por Deus
né? Era um homem de uma capacidade muito grande. Ele nasceu na cidade de Tarso e se converteu indo para Damasco. Ele era um religioso. Quando eu me converti, eu vi a história de Saulo e de Paulo, né? Saulo e Paulo é a mesma pessoa, mas ele troca o nome porque Paulo significa pequeno. Talvez ele quisesse ser pequeno na mão de Deus, mas ele foi um grande servo de Deus. Mas ele era judaizante, ele era um judeu que seguia à risca o Antigo Testamento. E quando o movimento do cristianismo começou, ele ficou muito bravo, ele achou que era um grupo herético. E ele saiu matando, batendo e tudo mais. Só tem um detalhe. Com a mesma intrepidez, com a mesma ousadia antes de ser crente, ele defendeu o judaísmo, agora como cristão. Ele morreu pelo cristianismo. Paulo foi decapitado por Nero, né? Quando mandou pôr fogo numa favela em Roma, porque Nero queria reconstruir aquela parte ali e ele pôs a culpa nos cristãos. Mas vamos lá, vamos falar de casamento. A igreja de Corinto escreve para Paulo, porque ele disse assim como vocês me escreveram, quer dizer, escreveram perguntando, né? Paulo, nos deixe mais claro essa questão de casamento, né? Fala mais, nos ensina aí, porque nós estamos tendo dificuldade no meio da nossa sociedade. Paulo começa dizendo uma coisa muito forte, nós temos que observar os detalhes em literatura, hein? Paulo começa dizendo, o melhor é que o homem não tocasse em mulher. Que oração, hein? Qual que é a diferença de uma frase e de uma oração? Uma frase não tem verbo na língua portuguesa, uma oração contém verbo. Paulo diz, melhor que o homem não tocasse, então o verbo tocar. O melhor que o homem não se relacionasse, né? Não conhecesse. Tem lugar na Bíblia que diz que Adão conheceu Eva e ela deu à luz o filho. Conheceu aqui tem sentido de relacionamento sexual, conjugal. Por que Paulo fala isso, meus queridos? Olha, a Bíblia diz aqui que Paulo tinha um espinho na carne. Eu já vi vários pregadores fazer várias elucubrações, vários posicionamentos. Eu também, quando estudava, eu ouvi e eu fiquei com essas definições. Paulo fala primeiro que é melhor o homem não se casar, porque Paulo poderia ter tido 3 problemas na vida. Um desses problemas era o espinho na carne. Paulo orava pelas pessoas, Paulo ressuscitou um rapaz, um irmão chamado Eutico. E Paulo orou para si mesmo e o problema dele não foi tirado. E ele diz que esse espinho o esbofeteava. E ele diz que um dia Deus respondeu dizendo, olha Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, olha só, primeiro, por que Paulo fala de imediato que melhor que o homem não se casasse? Porque Paulo pode ter sido um marido, um homem que foi traído conjugalmente. Paulo pode ter sido traído. Porque de imediato ele nem pensou para falar e falou melhor que não casasse. Por que Paulo tem evidências de que ele poderia ter sido casado? Porque Paulo se converte com 35 anos, ele é membro do Sinédrio, ele participa da morte de Estevão, ele vota para Estevão morrer, e para ser membro do Sinédrio, que era o poder máximo, que seria lá o Legislativo, o Supremo Federal de Jerusalém, era o Sinédrio. E para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado. Então Paulo não poderia ser solteiro. E um homem traído, ele tem alma, ele tem uma mazela, ele tem escaras no coração, ele tem um coração doído. É muito triste ser traído, ainda mais numa conjectura do casamento. Olha, eu li um livro que dizia que nenhum relacionamento, nenhuma aliança dá o que o casamento dá para um homem. Por exemplo, o casamento é o único relacionamento que dá esse direito de você beijar, abraçar, ir para a cama com a pessoa. Só o casamento dá isso, nenhuma outra sociedade dá esse direito, não. Então, Paulo de imediato diz, melhor é que o homem não tocasse em mulher. Quer dizer, Paulo, por essa palavra, poderia ser um homem traído.
Segunda evidência, segundo detalhe que poderia ser, por que Paulo, esse outro espinho na carne, poderia ser o seguinte: Paulo ficou cego quando encontrou Jesus. Paulo não escreveu as cartas dele, ele é o autor das cartas, mas ele dita. No finalzinho de Romanos, quem escreveu a carta foi o Tércio, ditada por Paulo. Ele me parece que escreveu Gálatas, ele disse que escreveu com grandes letras. Quer dizer, Paulo ficou curado, mas não ficou totalmente curado. Terceira coisa que pode ser aquele espinho na carne. Paulo tinha epilepsia. Eu já conheci um pastor, nunca aconteceu na minha frente. Quando eu morava no estado do Rio de Janeiro, onde comecei meu ministério, eu conheci um pastor que tinha epilepsia. E quando isso acontecia na igreja que ele pregava, na igreja onde ele ia, na igreja que ele era filho, a igreja ficava triste, ficava chocada, ele também ficava chocado. Então Paulo também deveria ficar muito chocado quando acontecia aquelas crises. Então, quando perguntaram para Paulo se deveria casar-se, a primeira coisa que ele diz é melhor que o homem não toque mulher. Mas depois de falar isso, Paulo pondera. Paulo não vai brigar com os hormônios, nem com o instinto. Isso em nós é inerente. O que faz o homem ter atração por uma mulher ter atração por um homem, é uma força moral que Deus colocou dentro de nós. As mulheres não precisam usar subterfúgios. Quando eu faço encontro de casais, eu digo isso. Não precisa do subterfúgio, da pouca roupa, do pouco tecido, da mini saia, nada disso. Pense lá na Ásia, onde as mulheres usam burca. Elas estão de burca, mas só do homem saber que ali no meio daqueles panos tem uma mulher, o homem já fica com a antena dele ligada. Ali dentro tem uma mulher, meu Deus. Deus colocou atração. Eu cheguei a falar aqui que se fosse só uma questão de ver, o cego não casaria. E os cegos se casam. Por quê? Porque a força que está dentro dele. O Freud, né, ele nos explicou muito bem isso, né, o pai da psicanálise. O Freud diz que quando nós nascemos, a primeira parte do prazer está na nossa boca. Nós nos alimentamos através ali do seio da nossa mãe. Depois ele diz que o prazer vai para as esfíncteres, quando a gente começa a aprender a usar, né, o nosso organismo, né, porque a gente precisa usar fralda um período da nossa vida. E outra coisa, você pode ver que a criança, se ficar sozinha, ela é capaz de pegar ali os seus resíduos e pintar, passar aquilo em algum lugar, porque ela está começando a controlar o seu organismo. Isso também dá prazer ir no banheiro. Depois vai para o falo, né? Vem para a frente, né? Para o falo. E depois há um amortecimento. Vocês já notaram? Quando a gente chega, 3, 4 anos, fica amortecida essa questão. Não vê quando a gente tem 7, 8 anos, a gente não gosta das meninas. Ah, não, as meninas estão me atrapalhando aqui. Menina não deveria existir, não. As meninas, por sua vez, pai, mãe, aqui, meu irmão está me atrapalhando, não quero saber de menino. Mas aí quando chega aos 12, 13 anos, tem uma coisa que chama puberdade. Da onde vem a palavra puberdade? De puber, vem de pelos. A demonstração do corpo, né, de crescer pelos, é a demonstração da mudança, né? Inclusive, a primeira menstruação é chamada de menarca. A menarca acontece para o corpo estar demonstrando que ele está ficando maduro para poder ficar pronto para depois essa moça se casar, poder ter seu relacionamento sexual, se engravidar e produzir filhos. A nossa vida é o seguinte, olha, a gente cresce, namora, casa, engravida a moça ou é engravidado, né? Porque o homem também ele não carrega barriga, mas ele é o pai. Enche a barriga, tem o filho, cria o filho. Há um sincronismo. O interessante é que o reino animal, o reino vegetal é bem parecido, tá? A planta também morre a semente, cresce, dá fruto,
envelhece e morre, né? Então, o Paulo então vai dizer o seguinte, mas aí Paulo dá uma parada, Paulo dá um ponto final, e aí ele se lembra disso que é incontrolável, que é o instinto e essa inclinação. E aí ele vai dizer o seguinte, mas por causa da fornicação. Olha, o casado, Deus me livre e guarde, né? Se ele cair num romance desse, ele comete adultério. O solteiro, ou ele fornica, ou ele tem uma outra palavra, tá? Não é a mesma palavra. Adultério só acontece quando uma pessoa é casada e tem um relacionamento com outra. O solteiro fazendo sexo, ele cai em fornicação, né? E olha só, fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Outra coisa, a Bíblia é um livro de detalhes. De detalhes, olha só para vocês, de detalhes. A Bíblia, diz o pastor Billy Graham, ele disse uma vez, porque ele faleceu, Billy Graham diz que a Bíblia é como um jornal que foi escrito hoje. É para hoje, né? A hermenêutica desse livro é a coisa mais fabulosa que existe. Um livro que foi escrito, né? Essa carta foi escrita no ano 55, tá? Ela já está com quase 2000 anos, essa carta. Paulo escreveu, ele estava em Éfeso. Quando ele escreveu para os romanos, ele estava em Corinto. E aí, ele continua. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Olha só. Marido e mulher têm dívidas. Dívida sexual. O filho não tem dívida. Olha, ninguém pode ter filhos pensando, meu filho, eu vou formar ele a médico para me sustentar, vou formar meu filho engenheiro para me sustentar, minha filha é nada disso. O filho, ele dá o prazer de ser filho. Presta atenção na história do filho pródigo. O filho pediu herança, foi embora e demorou muitos anos e o pai ainda ficou esperando. Quando ele voltou, o pai fez uma festa enquanto ele estava precisando era apanhar. Olha, quando a gente não cabe em lugar nenhum, o único lugar que a gente cabe é a casa da gente. Quando uma sociedade não quer saber de uma pessoa, ela vai presa, seus pais continuam indo lá na cadeia visitá-lo e levando até coisas gostosas para ela. Levando até a moeda de troca na cadeia, que é o cigarro. Mas, meus queridos, uma mulher não pode fazer coisas terríveis, nem o marido se esquivar de ter uma vida sexual. Não pode se esquivar, isso é pecado. Quando a gente casa, é um compromisso que a gente assume. Não podemos esquivar da vida sexual, não. Agora, se a mulher ficar doente, o problema é o seguinte. A maioria das mulheres, isso aqui que elas alegam, meu esmalte está fresco, eu pintei as unhas hoje. E o negócio de dor de cabeça? Estou com dor de cabeça. Vai ver, não está nada. A mulher paga o marido e o marido paga a mulher. Olha, presta atenção. Deus nos fez muito diferentes. O homem, ele tem uma libido muito forte. O homem tem uma libido forte. A mulher não tem uma libido de imediato. A mulher é o seguinte, o homem é fogão a gás. Toda hora que você precisar dele, ele acende. A mulher é fogão a lenha. Para você comer comida quente à noite, você tem que começar o fogo cedo. O homem é lâmpada incandescente, ele é lâmpada quente. A mulher é lâmpada fluorescente, lâmpada fria. O homem é um carro. Se um homem fosse um carro, ele seria motor a gasolina. A mulher, se fosse um carro, seria um motor a álcool. Só tem um detalhe. Depois que a mulher se abre para isso, é estimulada para isso, aí ela é muito mais forte que o homem. O homem está pedindo arrego. O homem está dizendo cansei, vamos parar. Ela disse, não, vem cá. Mas nenhum dos dois pode ficar devendo. Olha, quando é problema de oração, eu oro pelos casais. Quando o problema do homem tem que ir para o urologista, vai para o urologista. Quando a mulher tem que ir para o gineco, o ginecologista, tem que ir. Se o problema é enfermidade, Paulo vai continuar dizendo, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Olha só, o homem vive em função do corpo da mulher. E a mulher vive em função do corpo do homem. O homem quer abraçar, o homem quer beijar. O homem quer
é ter essa alegria que é a maior alegria do mundo. Você sabia que o ser humano é assim, né? Ele, vamos supor que ele ganhasse um dinheiro muito grande. Ele sentiria uma alegria muito forte. Ou se ele comprar um carro, ele sente uma alegria muito forte. Mas daqui a pouco aquilo passou. Olha, quando um homem e uma mulher se amam, a nossa questão é, elétrica do corpo, né? A questão dos neurônios, elas vão numa situação de reação química que nada faz a gente sentir o que a gente sente no sexo, não. No nosso casamento, não. Olha, os olhos, as pupilas dilatam, o batimento cardíaco aumenta. Por que que o orgasmo ele é coisa de segundos? Porque a pressão arterial vai para 180, vai para 200. Por isso que é muito rápido. Nada, dinheiro nenhum do mundo faz a gente ter aquilo, ir naquele ápice que vai, não. A mulher, outra coisa, tem homens que dizem que a mulher é frígida, né? Não, tem homens que não tem paciência, nunca teve paciência para poder esquentar a mulher, para tratá-la. Ó, Jamie Kemp dizia, deve dizer ainda, viva, não tem notícias, graças a Deus, nenhuma negativa dele de morte, nada. Jamie Kemp dizia que o sexo para a mulher começa no café da manhã. Quando o marido Evan diz, querida, eu te amo. Para ela começou, para a mulher o sexo é um evento, para o homem o sexo é um ato. E aí ele diz que cada um tem um poder no corpo do outro. O homem que é o corpo da mulher, a mulher que é o corpo do outro. Nós somos tão diferentes que o ciúme do homem e o ciúme da mulher são diferentes. Quem disse isso foi o pastor... Qual é o nome dele? Pastor da Primeira Igreja Batista do Rio. Eu estava num retiro com ele, né? Fausto Aguiar, né? Era o pastor da Primeira Igreja Batista do Rio. Hoje ele é pastor da Igreja Batista Liberdade, onde ele e Fernando teve muitos anos. Ele diz que o homem tem ciúme do corpo da mulher. Quando o homem chega em casa e não encontra a mulher, ele pergunta para ela, com quem você saiu? E a mulher tem ciúme da cabeça do homem. Sabe o que a mulher fala? Ah, se eu soubesse que você está pensando no homem. O cérebro do homem é de caixas. Ele tem muitas caixas. O cérebro da mulher são fios. A mulher tem conexão emocional com tudo. Ela muda um canal. Eu fico vendo a minha esposa, às vezes eu mudo o canal. Ela diz, para aí. Ela já criou uma relação emocional com aquele canal. O homem não. O homem gosta de ficar mudando. Às vezes ele circula aqueles canais, várias vezes ele não encontra o que deseja. E tem uma caixa na cabeça do homem que chama cabeça do nada. Ele gosta muito de ir para essa caixa. O que tem nessa caixa? Nada. Mas o homem gosta de ir lá. E a mulher pensa que o homem está pensando. Então ela tem ciúme da cabeça do homem quando sempre está olhando para ele. Ele está quieto, ele está olhando. O que você está pensando? Vamos continuar? Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tende pela vossa intemperança. Olha só, quando é que o homem deve procurar jejuar? Jejuar é ficar sem comer. O brasileiro quase não jejua, o brasileiro não sabe jejuar. Por quê? Porque o Brasil nunca enfrentou guerra. O povo de Israel, eles foram escravos lá no Egito e depois tiveram que passar o deserto e enfrentaram uma infinidade de guerras. Eles tiveram que aprender a jejuar. O jejum ele tem alguns segredos. Jesus tem caça de demônio que só sai com jejum e com oração. Olha, quando nós vamos tirar sangue, nós temos que ficar em jejum pelo menos 12 horas. Tem um segredo. O jejum tem um segredo. O que Paulo está dizendo aqui, que o homem e a mulher têm que aproveitar o período menstrual da mulher, porque lá no livro da lei, dizia que quando a mulher estivesse menstruada, eu gosto de usar o termo de bandeira vermelha, tá? Quando ela está de bandeira vermelha, o homem não deveria tocar, ela estava impura. Quer dizer, era uma questão de asseio. A Bíblia também trata dessa questão do asseio. Outra coisa, os homens que estão me vendo,
Por favor, quando for pra cama com a sua mulher e quer namorar, toma banho. Jamie Kemp conta uma história de uma mulher que procurou. Diz, pastor, meu marido trabalha na roça. Às vezes dá 2, 3 horas, ele tá lá mexendo, pisando lá no curral, cocô de vaca, de boi, ele chega em casa, vamos pra cama, vamos, e vem todo sujo e tal, cheirando. Pastor, fala com ele, o pastor Rio disse assim, ser pastor é broca. Ser pastor é broca. Não, eu não vou falar com ele não, mas vou te ensinar como é que você fala. Sabonete, as nossas células morrem a cada 4 horas. Quem disse isso foi pastor Antônio Gilberto, num seminário que meu pai e minha mãe estiveram. Antônio Gilberto já está na glória. Foi segundo escritor na Bélgica. Meu querido, quando a mulher tiver outra coisa, tem maridos que vão para a igreja, já fiquei sabendo disso. Tem maridos que vão para a igreja, a mulher não foi na escola bíblica dominical, o pastor pregou, fez um desafio para entrar em jejum, e o homem entrava em jejum, e o jejum dele incluía a vida sexual, a mulher dele não estava lá. Um homem, para entrar em jejum sexual, ele tem que conversar com a mulher dele. E a mulher tem que conversar com o marido. Porque quando a mulher e o homem não se amam, não se entregam um ao outro, eles estão dando brecha para Satanás. Outra coisa, hein? Quem disse isso foi Jorge Linhares. Você não deve contratar uma empregada mais bonita que a sua esposa. Você não deve contratar uma empregada mais bonita que a sua esposa. Outra coisa, nenhuma mulher hoje, professora, empresária, que trabalha aí, não deve viajar com um homem, colega de trabalho lá a noite toda num carro sozinha. Não, nós não podemos dar brecha para o maligno, não. E ninguém está isento. Ah, não, ele é o pastor da igreja. Não, cuidado. Ele é de carne e osso. Né? Alguns são mais de carne do que o osso, que sou eu que sou meio fortinho, né? Mas não tem Superman na igreja, não tem Superman no evangelho não, meu querido, nós somos humanos. Outra coisa, se você homem dá carona para uma irmã e 4 irmãos, leve a irmã primeiro em casa. Não deve os homens e deixa a irmã para ficar no carro com você lá sozinho, não. Tem mulheres casadas que nem aceitam isso e vice-versa. Tem maridos também que não gostam que suas mulheres andem com ninguém de carro. Então, não ficar exposto. Outra coisa, os maridos têm que olhar a sua esposa quando for sair, a roupa delas. Né? Você não vai com qualquer roupa no médico, você não vai com qualquer roupa na igreja. Os maridos, hoje, sabe o que está acontecendo? Então Deus dará, ué. Às vezes as pessoas vêm no pastor, o pastor fala com a minha mulher. Eu tive um militar na minha igreja que eu tive que falar com a mulher dele, ué. Não pode, isso não deve. É o seu casamento, é o maior patrimônio. Nada compensa o fracasso de uma família. Não, a família é a célula máter. É a célula máter, é a célula mãe da sociedade em latim. E aí, Paulo continua. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Paulo tem uma hora que vai dizer que essas palavras é dele e tal, mas no final ele vai dizer que se não fosse por Deus, ele não teria falado isso. Quer dizer, esse texto também foi considerado inspirado, tá aqui a palavra de Deus. E ele diz, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem o dom, tem o seu próprio dom de Deus. Um de uma maneira ou de outra. Quer dizer, Paulo diz, ninguém pode cobrar casamento de ninguém. Ninguém. Não cobre casamento de ninguém. Não diga para nenhuma parenta sua que ficou para titia. Não diga para sua filha, para sua irmã, para o seu irmão. Não. Nada disso. Outra coisa, não deveria existir uma lei oficial de celibato, não. Os homens é que deveriam sentir. Porque nada é imposto também, não. Quem que vai lutar? Né? Com uma vontade que vem de dentro de nós. Né? Nós precisamos canalizá-la bem. Cada homem tem a sua mulher e cada mulher o seu marido. Essa é a medida daqui, é detalhado, tá? E aí, Paulo vai mostrar, ele vai agora vai mostrar primeiro o seguinte, né? Paulo vai dar um conselho também, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom ficarem como eu. Paulo vai defender aqui que quem não casa vai servir melhor a Deus, vai ter... Interessante, não dá para entender também, né?
Dizem que tem gente que não casa para servir melhor a igreja, mas não visita, não vai no hospital. Nunca fiquei sabendo de pessoas aí que não é casada que faz melhor a obra. Não vejo fazer nada disso. Nós, pastores, somos casados, temos filhos e visitamos, fazemos casamentos, viajamos, atendemos, ficamos cansados, mas fazemos. Mas ele disse que aqui os solteiros e os viúvos, já que não se casam, deveriam se dedicar mais à obra de Deus. E aí ele vai fazer o grande finale agora, o grande finale. Agora ele vai dar a grande resposta. Se você nasceu para casar mesmo ou não? E aí ele diz assim, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. O que significa a palavra abrasar? Abrasar significa pegar fogo. Significa pegar fogo. Eu vou contar aqui uma experiência para terminar, meu querido. Eu tenho 2 filhos, já são homens feitos. O mais velho já é casado, o mais novo não é, já tem carreiras profissionais assim, na mão de Deus, trabalham, se sustentam. Eles têm suas casas, moram, têm suas vidas, né? Vive eu e a minha preciosa esposa, né? Já somos casados há mais de 40 anos, amamos um ao outro, temos uma netinha maravilhosa que vai fazer 3 anos em janeiro. Meus queridos, meus filhos, menino criado na igreja, demora a ver um despertamento, né? E o meu filho mais velho, ele quis uma conversa comigo quando ele era pré-adolescente, mais ou menos. Não era um adolescente, ele era um adolescente, ele tinha mais de 12 anos. Ele quis uma conversa comigo, fomos conversar e ele me falou, pai, como que eu sei se eu vou casar, pai? E eu fui, expliquei esse texto para ele, eu falei, meu filho, se você olha para uma moça, para uma pessoa do sexo oposto, e não sente nada, meu filho, é porque você não vai casar. Mas ninguém tem que te obrigar a casamento, não tem nada. Conversei com ele várias vezes e ele falava para mim, pai, eu não vou me casar. Pai, eu não vou me casar, eu não sinto nada, para mim tá todo mundo, né, igual, né? Tudo bem, meu filho, você tá tranquilo. Mas quando ele fez 17, 18 anos, ele me procurou de novo. E ele disse, pai, eu tô achando que eu vou me casar. E eu perguntei para ele, por quê, filho? Ele falou, pai, eu tô começando a pegar fogo. Eu falei, glória a Deus, filho. Que Deus te abençoe. Se você quer casar, se você não quer casar, você é livre. Gente, uma das coisas mais lindas que Deus nos deu foi o livre-arbítrio, né? O Paul Sartre diz que nós estamos destinados a ser livres. Quer dizer, eu penso ser livre. Porque quem é livre faz escolhas. E quem faz escolhas tem que responder por elas. E um dia nós vamos assentar com Deus para dizer o que foi que nós fizemos na nossa vida. Perda no coração, receba a minha oração, tá? Deus te abençoe, tá? Um abraço.